E aí, tudo bem com vocês, meus queridos alunos, vestibulandos? Pessoal, passando aqui, né, hoje mais uma vez para nossa live. Estou repetindo, decidi repetir hoje, né, uma live que eu fiz na última quarta-feira. Infelizmente, vocês devem ter visto, o som não ficou legal. Então, nós decidimos repetir por se tratar de um assunto muito importante. E como ainda dá tempo, uma vez que a nossa prova de matemática é só agora no próximo domingo, então estou passando hoje já para a gente repetir esse assunto logo numa segunda-feira, que ainda dá tempo da gente trabalhar o que eu vou falar aqui para vocês, as coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Beleza, galera? Bom, mais uma vez aí, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Marques, sou especialista em aprovação no Enem, em especial em matemática, obviamente, né? Sou professor de matemática e o meu objetivo é levar você aos 800 pontos ou mais na matemática e mostrar que a matemática pode ser uma aliada ao invés de um vilão rumo à sua aprovação no Enem de primeira. Então, esse é o nosso objetivo aqui, sempre trazer um conteúdo que vai te ajudar a chegar na sua aprovação de primeira no Enem, utilizando a matemática como uma aliada e não como um vilão. Beleza? Bom, agora, professor, como assim a matemática como uma aliada, né? Eu detesto matemática, ou 90% das pessoas detestam matemática. Na verdade, é, quando a gente para analisar, né, pessoal? Quando a gente sai lá do Fundamental 1, né? Já no comecinho do 2, a gente repara que o número de alunos que gostam de matemática diminui. Se você pega uma turma de sexto ano e pergunta para eles assim, quem aqui gosta de matemática? Qual a matéria preferida? Eu te falo que muitos alunos vão levantar a mão, talvez a maior parte da turma, falando que adoram matemática, que acham a matemática a matéria mais maneira. E à medida que o tempo passa, isso vai diminuindo. Então você chega no sétimo, metade daqueles que levantaram no sexto já não levantam mais a mão. E assim vai até a gente chegar lá no terceiro ano com um ou dois alunos falando que amam matemática. E pior do que isso, porque às vezes você pode não amar, mas também não detestar. O problema é que normalmente boa parte chega lá no final detestando. Então, assim, primeira coisa, por que isso acontece? Tá, pessoal? Isso acontece por um motivo simples. A matemática, ela é cumulativa. O que que é isso? Ela traz consigo conceitos que você aprendeu atrás. Um exemplo. Quando eu vou trabalhar com um aluno o Teorema de Pitágoras, diversos exercícios exigem equação de segundo grau. E equação de segundo grau foi um conteúdo que a gente vê antes do Teorema de Pitágoras. É um exemplo, tá? Isso lá no nono ano. Então observem que o aluno que não aprendeu a equação de segundo grau, ele vai encontrar uma dificuldade enorme de conseguir resolver questões de Teorema de Pitágoras. Por mais que o conceito de Teorema de Pitágoras ele possa ter entendido, mas ele não vai conseguir resolver questão porque ele teve dificuldade ou ele levou consigo uma dificuldade, uma dúvida de equação de segundo grau. Então, isso é uma característica da matemática. Então, pessoal, diante disso, fica claro que o seu problema muitas das vezes está na base, não está lá no terceiro, no segundo ano. O seu problema muitas das vezes está na base. Eu costumo fazer uma comparação com gavetas, né? Normalmente, muitas disciplinas isso é possível. Você como se cada gaveta fosse um conteúdo, e aí você, num determinado bimestre, abre a gaveta número um, estuda os conteúdos que estão ali. No segundo bimestre, você fecha essa gaveta e abre a gaveta de baixo e vamos embora. Estuda o que está ali, fecha a gaveta, abre a de baixo. A matemática não é assim. A matemática, você abre a primeira gaveta, estuda
você arranca ela, joga o que está dentro dela dentro da segunda e abre a segunda. E aí você tudo que está ali dentro, arranca essa gaveta, joga tudo que está dentro dela na terceira gaveta e assim vai. Esse é o problema da matemática. Entende? Então, a primeira coisa que a gente vai ver então é como a gente vai se preparar, tá bom? Quais os conteúdos que você que vai fazer a prova do Enem precisa saber de matemática, tá? Então vamos lá. Diante disso que eu falei para vocês, a primeira coisa que vocês precisam entender é: não adianta sair estudando o conteúdo mais difícil, ok? Então, diante do que eu mostrei para vocês, e vocês podem comprovar isso, vocês podem observar tudo isso que eu falei, diante de tudo isso, o que você precisa entender? Você precisa começar pelo básico, tá bom? Eu costumo comparar com um instrumentista. Então pense num instrumentista. Pense num cara que está aprendendo a tocar violão, tá? Ele não pega o violão e sai solando. Ele não pega o violão e sai fazendo arranjo. Normalmente ele faz o básico, sabe? Aquelas notas que tem sétima, não sei o que lá com quarta. O cara ele faz o ré normal, o sol normalzinho. Ele não inventa. Dá para tocar? Dá para tocar. E ele toca o básico. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, primeiro aprende a tocar o básico, depois você vai solar. Depois você vai aprender a fazer um solo de guitarra maneiro, tá bom? Então, o que eu quero dizer é, não se preocupa, por exemplo, com uma função trigonométrica. Não se preocupa com isso. Você tem dificuldade com matemática? Se preocupa com o básico, e eu vou te mostrar aqui. Não se preocupa com logaritmo. Se preocupa com o básico, tá bom? Agora, vamos lá. Dito isso, por que, professor, que a matemática pode ser a minha aliada? Sendo que, como você disse, 90% dos alunos detestam ou têm enormes dificuldades com a matemática. E aí, a gente precisa entender, antes de mais nada, como que funciona a nota do Enem. E a gente pode, isso é um assunto para a gente destrinchar numa outra aula, mas eu quero falar para vocês o seguinte: qual curso você quer fazer? Você, digita aí nos comentários, quem está me assistindo aí, digita aí qual curso você quer fazer. Você sabe a sua nota de corte? Se você não sabe, digita aí e fala assim, mas eu não sei. A gente vai responder para você qual é a sua nota de corte. Qual é a nota de corte em média aí? A gente pode pegar uma universidade, ou se você quiser falar qual a universidade para qual você pretende entrar, a gente coloca aí para você qual é a nota de corte do último Enem nessa disciplina. Para esse curso e para a instituição onde você quer. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você quer uma faculdade que vai ter que a nota de corte é 800, tá bom? Então que você queira um curso numa instituição em que a nota de corte é 800, tá bom? Tá na casa ali dos 800. Você sabia que a disciplina mais fácil para você atingir os 800 pontos é a matemática? Você sabia disso? Como assim, professor? Eu sei, você deve estar. Como assim? É a mais fácil? É a mais fácil. Eu vou te mostrar, vou te provar por dados, tá? Dados do último Enem que comprovam o que eu estou falando. Aliás, quem estuda comigo, aluno meu do presencial, aluno meu da mentoria, sabe que eu falo isso exaustivamente. Exaustivamente. Então, prestem bem atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É... Observe o seguinte: isso daqui é o número de acertos
e a TRI, com uma comparação com a TRI, ou seja, a teoria de resposta ao item, o método que o Enem utiliza para pontuar os alunos, tá bom? Bom, vamos lá. O INEP apontou que no último Enem, o aluno que tirou 800 em linguagens e códigos e teve a menor quantidade de acertos, acertou 40 questões. Então, um aluno que acertou, teve um ou mais alunos, obviamente, né? Mas teve alunos que tiraram 800 acertando 40 questões. Próxima, então, né, pessoal? Ciências humanas, tá bom? Em ciências humanas, observem aí. Então, nós temos que um aluno que tirou, para tirar 800 em ciências humanas, ele precisou de, no mínimo, 42 acertos. O que isso significa? Né? Um aluno que tirou 800 em ciências humanas e acertou a menor quantidade de questões, precisou de 42 questões. Dito isso, pessoal, vamos seguir, então, para ciências da natureza. Bom, o que nós temos em ciências da natureza? Observe aí, galera, que para um aluno tirar 800 em ciências da natureza, nós temos uma situação já um pouquinho melhor do que nós encontramos, né, já, nos dois primeiros casos. Por quê? A gente já baixou. O aluno que tirou 800 em em ciências humanas e linguagens, ele precisou de 40 pontos ou mais. Já quando a gente fala em ciências da natureza, a gente já fica abaixo dos 40. O aluno com menor pontuação, ele teve 39 acertos. O aluno, perdão, com menor número de acertos e que chegou aos 800, ele acertou 39 questões. Então, já é uma melhora. E eu vou explicar o porquê dessa melhora. Já já vocês vão conseguir entender que a matemática tem influência nessa melhora, ou nessa aparente facilidade, uma maior facilidade em chegar a 800 pontos dentro da prova de ciências da natureza. A explicação vem da matemática, tá? Então vamos só mostrar aí mais uma vez, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, que vocês percebam do que nós estamos falando. Aí, ó. 39 acertos no mínimo para eu chegar nos 800. Em média, 42. Ok? Bom, onde que a matemática entra nisso, professor? Simples. A física, por exemplo, mas também dentro da química, tem muito cálculo. E como a galera tem uma dificuldade muito grande com cálculo, com matemática, isso afeta também na prova de ciências da natureza. Ah, professor, mas é estranho, eu preciso acertar. Afeta como? Eu preciso acertar menos para tirar mais? Sim, é assim que a TRI funciona. A TRI, ela mede a média dos alunos. Então, se a maioria dos alunos acerta pouco uma determinada disciplina, quem se destaca dessa maioria tende a tirar notas mais altas. E aí, assim, se a média de acertos em ciências da natureza é menor do que em ciências humanas e linguagens, consequentemente, com menos acertos, você consegue se destacar dos demais concorrentes, e com menos acertos já é suficiente para a sua nota ser elevada, tá bom? Beleza? Vamos lá. E aí, a gente vai falar da matemática. E aí entra a minha área. A minha área que eu tanto defendo para vocês. E que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer vocês colocarem isso na cabeça de vocês, que a matemática é uma aliada e não uma adversária, tá bom? Então vamos lá.
Olha só que interessante, hein, galera? Na matemática, para se chegar aos 800 pontos, apenas 31 acertos é o suficiente. Gente, olha isso. São 11 questões a menos do que linguagem. São 11 questões a menos que linguagens, né? Estou falando de mínimo, mas a média é 34. E aí, na média, dão 9 acertos de diferença. E o aluno que tirou os mesmos 800 pontos, tendo que acertar mais questões, porque usufruiu pouco da TRI, ele teve 38 acertos. Então, gravem isso, gente. Com menos acertos em matemática, você consegue tirar uma nota maior. O que eu quero dizer com isso? Utilizem isso a seu favor. Se você conseguir a mesma média de acertos na matemática que você tem em outras, a sua nota dispara. Sua nota dispara, galera. E aí, você imagina tirar uns 850, 890 na matemática, coisa que quase ninguém tira. A maioria dos alunos não tiram. E aí, se você tira isso, você joga a sua média para cima. E se a sua média chega para cima, a sua chance de entrar na faculdade, de entrar no curso que você quer, é muito maior. É muito maior. Entenderam? Entenderam a linha de raciocínio? Então tá. Então vamos lá. Aqui comigo agora. Papo reto entre a gente. Agora, a questão que fica é, professor, o que eu preciso então para ter uma boa pontuação? Quais os assuntos? Tá uma semana, eu não consigo estudar tudo. Não, e nem deve, tá? Nem deve. Primeiro porque não cai tudo, tá? Tem conteúdo que nunca caiu. Tá lá no edital e nunca caiu. Mas a grande questão é, você precisa começar pelo básico. O básico é fundamental, tá? Então, vamos lembrar da história do cara que toca violão. Você começou a tocar violão, você não pega e sai solando. O cara vem aqui, ó, esse é o dó, esse é o ré, esse é o sol, tá? A batida é assim. Quando você pega para tocar, você sai solando? Não. Leva anos, leva muito tempo, não é? É óbvio que aqui a ideia não é levar anos para você, tá? No máximo um período de preparação e é isso que a gente trabalha aqui. Esse é o nosso objetivo, tá? Um período de preparação. O que é um período de preparação? Depende se você entrou com a gente 12 meses antes da prova, 9 meses antes da prova, mas a questão é, o período em que você entrou, esse período a gente vai fazer e desenhar para que você consiga a sua aprovação, tá bom? Então vamos lá. A matemática básica, ela consiste de 5 tópicos muito importantes, tá? E por que eu tenho que começar pela base? Gente, na matemática, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na matemática, ela tem uma característica que é muito diferente das outras. Gravem isso, tá bom? Gravem o que eu vou falar aqui para vocês. Diferente de outras matérias, eu não estou falando que necessariamente isso vai acontecer em outras, mas acontece mais, tá? Vamos supor que você está estudando um assunto de uma outra disciplina no bimestre, é como se você abrisse uma gaveta e estudasse ali. E por mais que um assunto tenha a ver com o outro, mas acabou o primeiro bimestre, normalmente você fecha aquela gaveta e abre a gaveta de baixo, que são os assuntos do segundo bimestre. Essa é a verdade, né? Ah, mas a Segunda Guerra tem relação com a primeira? Tem. Mas você consegue entender a segunda sem ter visto a primeira, tá? Você pode boiar em uma parte ou outra, mas dá para você compreender os motivos, quem ganhou, quem perdeu, você consegue, tá? Beleza. Na matemática não é assim. Por que não é? Na matemática, eu faço uma analogia completamente diferente. Você não fecha a gaveta, a primeira gaveta para abrir a segunda. Você pega a primeira gaveta, vira ela dentro da segunda e estuda a segunda. Então você vai estudar assuntos novos, aplicando
conteúdos que você já estudou anteriormente. Exemplo, Teorema de Pitágoras. Quando você vai aprender Teorema de Pitágoras, gente, várias questões são resolvidas por equação de segundo grau. E aí você viu a equação de segundo grau do bimestre anterior. E aí você colou, você enrolou, você não fez os exercícios e, moral da história, você não aprendeu. E aí, por mais que você entenda qual é o conceito em cima do Teorema de Pitágoras, existem questões que você não vai conseguir resolver, porque você não domina a equação de segundo grau. Então, gravem bem isso. Gravem bem isso. Sem alguns conceitos, vocês não vão conseguir, tá? Vocês não vão conseguir. Então, qual é a ideia? Eu preciso do básico. Eu não tenho como aprender potência sem saber multiplicar, eu não tenho como aprender Teorema de Pitágoras sem resolver questões, pelo menos, de Teorema de Pitágoras, sem saber equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar o básico. Então, você vai começar pelo básico. E aí, o básico é 1. Razão e proporção. Porcentagem, unidade de medida, MMC, MDC e gráficos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que é, galera? Razão e proporção. Eu estou meio perdido aqui, tá? Câmera 1, câmera 2, né? Bom, razão e proporção tem a ver com grandezas, direta e inversamente proporcionais. Vamos relembrar. Pessoal, dá um exemplo aí que eu esqueci. Tá, vamos lá. Grandezas diretas e inversamente proporcionais. Exemplo. Consumo de um carro em relação ao que ele percorre. Então, vamos supor que você vai fazer uma viagem de 100 quilômetros e vai consumir com isso 20 litros de combustível. Tá bom? Beleza. Se você for fazer uma viagem de 350 quilômetros, o seu consumo vai aumentar. Então, se eu aumento a distância percorrida, aumenta também o consumo. Se eu diminuir a distância percorrida, eu vou diminuir o meu consumo. Ok? Grandezas diretamente proporcionais. Esse é um caso. Existem vários. Inversamente proporcionais. Quando elas trabalham em sentidos opostos. Como assim, professor? Exemplo. Uma vai aumentar, tá bom? E a outra vai diminuir, tá bom? Então, exemplo. Vamos usar o carro ainda como exemplo? Vamos lá. Então, vamos usar o carro ainda como exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma viagem também, só que você gasta 2 horas de viagem andando a 80 km por hora, tá bom? Se você andar a 100 km por hora, ou seja, você aumentou a velocidade, mas o tempo de viagem ele vai diminuir, não é verdade? Então você aumenta a velocidade, mas o tempo. Então você aumenta a velocidade, mas o tempo diminui. Entende? Então são grandezas inversamente proporcionais. Razão e proporção está aí. Regra de 3, simples e composta. Está tudo aí. Tá? Então é muito útil. Porcentagem. A porcentagem, gente, é difícil até mensurar quanto ela cai no Enem. Por quê? Porque não existe questões só de porcentagem. Existem questões de geometria envolvendo porcentagem. Por exemplo, eu vou aumentar a área construída em torno da minha piscina em 20%. Eu vou aumentar o volume de um reservatório em 30%. Cara, a questão de fato é sobre volume ou área, mas ele envolve um conhecimento de porcentagem. E aí, se você não sabe porcentagem? E é tão difícil mensurar a porcentagem porque ela pode aparecer em outras disciplinas. Ela pode aparecer em geografia, por exemplo. Então é complicado da gente medir o quanto a porcentagem cai. O fato é que ela é a que mais cai. Tá? Unidade de medida. Então, unidade de medida de comprimento, de tempo, de área, de volume. Tá? As conversões entre elas. Ok? Eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Normalmente a galera dá uma travada, dá uma tela preta. Ok,
A gente precisa estudar isso, tá? MMC, MDC. Sem isso, você não resolve questões envolvendo fração. E, gente, para de querer resolver tudo com número decimal. É muito mais difícil. Percam o medo de fração. Vocês têm medo de fração à toa. E o motivo do medo é que quando tem que somar, vocês querem fazer igual vocês multiplicam. Então, aprende a fazer. E aí eu estou falando de um Enem que mede o nível do ensino médio. Alunos que estão saindo do ensino médio. Que tem problema com somar e subtrair fração. Então, assim, como é que você quer aprender lá na frente o logaritmo? Aprende isso primeiro. Resolve o problema da base, tá? E gráficos. Mas gráficos eu vou entrar mais na frente para a gente falar disso. Beleza? Então a gente vai para o segundo tópico. Show de bola, galera. Vamos lá, então, para o segundo tópico. E o segundo tópico é geometria. Geometria. Galera, geometria, vamos lá, vou cortar aqui para mim, corta para mim, corta para mim. Tá. Geometria a gente precisa entender que tem várias áreas. Então eu tenho geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, tá bom? Então a gente vai se concentrar na geometria plana e espacial. A analítica cai, já caiu, não tanto quanto essas outras duas. E lembre-se, é a base, tá bom? Então, vamos lá. A geometria plana, ela é a geometria que é a área que trata de figuras bidimensionais, tá? Então, eu estou falando de quadrado, retângulo, círculo, e ali basicamente o nosso cálculo é de áreas de figuras planas e perímetro. Ah, por que basicamente? Gente, ali dentro tem outras coisas. Exemplo, relações métricas num triângulo retângulo. Você já parou para ver? Pois é. Você precisa ver semelhanças de triângulo. Parou para ver? Precisa parar para ver. Aliás, muitas questões dá para se resolver por semelhança ou por outros métodos, tá? Então tem como ser feito. E outra coisa é que o cálculo de semelhança de triângulo é uma regra de 3. Olha lá a matemática básica, o ponto 1, tá bom? Beleza. E, assim, a gente saber trabalhar, entender que cada figura tem seu cálculo de área. A gente tem uma base, né? Que é basicamente a área do triângulo, mas aí a área do retângulo, perdão. Mas aí a gente tem a área de um triângulo qualquer, a gente tem a área de um trapézio, a área de um losango, a área de um triângulo equilátero, a área de um hexágono regular e assim por diante. Beleza. Então, a gente precisa ficar atento em áreas de figuras planas. Perímetro é um conceito, né, gente? Perímetro é a soma dos lados de uma figura, ok? Soma das medidas dos lados, tá bom? E na geometria plana, a gente já entra em volume e área de superfície. E aí, para quem se confunde, volume, professor, me lembra? Volume é a capacidade de armazenamento, basicamente, de um sólido. E aí a gente já está falando de uma figura tridimensional. Então, prismas, pirâmides, cilindros, esferas. Então, a gente precisa estar antenado nessa área. Enquanto que a área da superfície é a casca. Então, por exemplo, a área da superfície é como se fosse o papelão de uma caixinha de perfume. Então, a caixinha de perfume ela é um prisma, normalmente. A área da superfície é o quanto de papelão eu preciso para fazer uma caixinha. Já o volume é a capacidade que ela tem de armazenamento, tá bom? E aí, dentro disso, nós temos também sólidos inscritos. Por exemplo, quantas questões nós vemos de esfera inserida em um cilindro, esfera inserida em um cubo, ou vice-versa, né? O cubo inserido em uma esfera. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de questão, que também é importante, tá? Beleza? Então, vamos aí para a próxima. Vamos lá. Função. Vamos lá, corta para mim de novo. Função. Gente, função. Prestem bem atenção. Função ela é muito ampla e cai com muita recorrência. Por quê? Porque ela é fácil de contextualizar. Se você tem uma dúvida se um assunto pode ou não ser cobrado no Enem, pensa se é fácil botar
eu criar uma situação do cotidiano. Se for, cara, estuda porque cai. Tá? E a função é um exemplo. Por quê? A função a gente vê no nosso dia a dia. Aí você fala assim, professor, eu nunca vi uma função quadrática no meu dia a dia. Você pode não perceber, tá? Mas a função, o que é uma função? É uma relação de dependência entre uma grandeza e outra. Então a gente lida com função o tempo todo. Um exemplo, se seu pai é um vendedor e ele trabalha por comissão, o salário dele é uma função. Porque o salário dele depende, ou seja, está em função de quanto ele vende. Então a função é uma coisa que está no nosso dia a dia. Isso é um exemplo, tá bom? E aí, dentro de função, eu tenho vários casos. Função quadrática, função afim, que é a função do primeiro grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Ufa, tá. Eu tenho que estudar isso tudo? Não. Função afim e função quadrática. É isso que você precisa estudar, tá? Basicamente, exponencial cai, gente, mas só vá para exponencial se dominar essas duas. Lembra do básico, lembra do violão, tá bom? Então, domine bem essas duas, porque elas são essenciais. E aqui vai uma dica para você que vai estudar a função quadrática e fazer questões. Em 90% das vezes de uma questão matemática que aparece a palavra máximo ou mínimo, gente, já sabe aquele letreiro que começa a piscar na nossa cabeça? Então, começa já a apitar função quadrática, em especial o vértice da função. Se falar máximo ou mínimo, ou palavras parecidas, né? O maior valor, o menor valor, entende? Ou expressões parecidas. Já liga o sinal de alerta. Em 90% dos casos, é um vértice da parábola que você vai ter que calcular. Tá? Um exemplo, assim, o lucro máximo de uma empresa, o custo mínimo de uma empresa. Cara, você pode ter certeza que você ou tem ou vai chegar a uma função de concavidade para baixo se a questão estiver te pedindo um lucro máximo. Porque concavidade para baixo, lucro máximo. Entende? Ou o custo mínimo. Você vai chegar ou já tem uma função de concavidade voltada para cima. E aí, se a concavidade está para cima, você tem o valor mínimo. E aí você vai ficar, muito provavelmente, entre o x do vértice e o y do vértice. Então, estude essas duas fórmulas e pratique, porque são questões que caem, tá bom? E já fica alerta. Uma questão de matemática apareceu isso, tem hora que você nem imagina, cara. É uma questão que você nem imagina que vai cair. Por exemplo, eu tenho não sei quantos metros de tela, o Joaquim tem não sei quantos metros de tela, ele quer fazer um galinheiro, utilizando toda a tela que ele tem, mas ele quer deixar a maior área possível. Cara, você vai cair numa função do segundo grau. Você vai cair. Mas ele vai usar um dos muros como lado do galinheiro. Você vai cair numa função do segundo grau. Pode ter certeza que você vai cair. Tá bom? Então fiquem espertos com isso. Bom, vamos lá. Depois de função, nós vamos chegar em trigonometria. Trigonometria. Gente, trigonometria para mim é lindo. É lindo. Nossa, um beijo para trigonometria. Um beijo. Eu adoro. Então, galera, estudem razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Ângulos notáveis. Tá? Ângulos notáveis. Vamos lá, corta para mim. O que são ângulos notáveis, professor? Como a própria palavra diz, fáceis de notar. Eu não preciso. O que é notável, você não precisa de muita coisa para perceber. Concorda? Entende a lógica da parada? Então, exemplo, 0 grau é um ângulo notável, 90 graus é um ângulo notável, 180 graus é um ângulo notável, 270 graus é um ângulo notável, 360 também. Ok, esse você tem que saber, sendo cosseno tangente. Se não sabe, vá atrás. Porque
é compreender o ciclo trigonométrico. Uma circunferência, né, de raio 1, o eixo do seno é o eixo em pé, o eixo cosseno é o eixo deitado. Eu tenho dúvida, lembra? Sem sono você está em pé, com sono você está deitado. Então, seno, cosseno, lembra? Tá? Conseguiu? Aí a gente consegue descobrir outros notáveis no segundo, terceiro e quarto quadrante, que são tem a primeira determinação positiva dentro do 30, 45 e 60 lá no primeiro quadrante. Beleza. Mas é o básico, essa é a parada, tá bom? E aí, lei do seno e lei do cosseno. Qual é a grande diferença? As razões trigonométricas a gente aprende do triângulo retângulo. Já a lei do seno e a lei do cosseno, a gente aplica em qualquer triângulo. Não é verdade? Então vamos lá. E aí, muita gente, corta aqui, muita gente tem dificuldade de entender quando eu uso a lei do seno e a lei do cosseno. Cara, isso é fantástico. Lei do seno e lei do cosseno é o seguinte. Normalmente, eu falo normalmente, eu tenho muita... dificilmente você vai falar assim. Se falou isso, pode fazer. Por quê? Nunca duvide da capacidade de um professor de matemática de ferrar sua vida, não é verdade? Então, nesses casos, em 90% dos casos, quando você tem um triângulo com a medida de dois lados e no meio deles eu tenho um ângulo, a medida desse ângulo, você vai usar a lei do cosseno. Quando eu tenho o contrário, eu tenho dois ângulos e no meio a medida do lado, entende? Então, assim, eu tenho... pode ter ficado confuso, né? Então eu tenho um triângulo. Imagina que eu tenho um ângulo aqui e outro aqui, tá bom? E eu tenho a medida desse lado entre os dois ângulos, ok? Espero ter sido claro. Beleza. Em 90% dos casos aí, você vai usar a lei do seno, tá bom? Então, fiquem atentos com isso. Se eu tenho dois lados e um ângulo, dependendo do que ele está pedindo, é lei do cosseno, mas muito provavelmente é lei do cosseno que você vai usar. Se você tem dois ângulos e um lado, você vai acabar utilizando a lei do seno, beleza? Então, gravem isso, é uma dica para você conseguir identificar qual das duas leis você utiliza, que muita gente se confunde, beleza? Então, vamos lá, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é análise combinatória, e aqui a gente também tem muita coisa bacana para a gente falar. Bom, análise combinatória é o calo de muita gente, não deveria ser, mas por que ela é o calo? Ela é uma matéria muito maneira. O problema é que as questões são muito bem elaboradas, né? E aí, a dificuldade que vocês têm é por falta de prática. Porque se você pratica, se você cria repertório, você consegue resolver, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem 4 tópicos: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo simples e combinação. São os assuntos que você tem que saber, tá? Permutação ali abre um lequezinho para permutação com repetição, permutação circular. Atenção nisso, tá? Então, muitas questões você não vai ter que usar fórmula, porque permutação, arranjo e combinação são fórmulas, tá bom? Princípio fundamental, não. Então, muita questão você consegue resolver por princípio fundamental da contagem sem ter que utilizar fórmula. E outras, você acaba sendo mais fácil, né, utilizar a fórmula. E aí, professor, eu gravei tal permutação, mas eu sempre me enrolo. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Então, vamos lá. Corta para mim de novo. A dica é, tá? Quando você tiver diante de uma questão e tiver em dúvida em qual dos três você usa, você vai fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: alguém vai ficar de fora? E por alguém, o que eu quero dizer?
vai ficar algum elemento ou alguma pessoa de fora ou tem vaga para todos, né? Então, um exemplo. Eu vou fazer um passeio para o Beto Carreiro com 5 alunos. Então eu tenho 5 alunos na minha mentoria e eu vou levar esses 5 alunos para o Beto Carreiro. Tá bom. Eles vão de carro comigo, tá? Eu vou pagar, mas vai do jeito que dá para pagar, tá bom? Não vai de avião, não, vai de carro. E meu carro tem um carro de 7 lugares. Um dos bancos vai fechado para caber a gente caber as malas. Vocês sabem que o carro de 7 lugares não tem mala. Então virou um carro de 6 lugares. E vamos lá, tá bom? Então é eu mais 5. De quantas maneiras a gente pode fazer essa viagem? De quantas maneiras essa viagem as pessoas podem se acomodar no veículo? Sabendo que eu sou motorista, obviamente. Então, o que vai mudar? O que vai mudar é a posição. Quem vai na frente, quem vai na janela do lado esquerdo, quem vai na janela do lado direito, quem vai no meio. É isso que vai mudar, tá? Vai mudar quem... além disso, assim, tirando o fato que alguém possa querer ir na frente e outro não, vai estar todo mundo feliz do mesmo jeito e tem vaga para todo mundo. Isso é que importa. Ninguém vai ser excluído. O que muda é a posição. Se muda a posição apenas, ninguém é excluído. É uma permutação. Então a primeira pergunta é: alguém vai ser excluído? Não. Se a resposta for não, permutação. Se a resposta for sim, você vai para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: a ordem faz diferença? Se a resposta for não, é uma combinação. Se a resposta for sim, é um arranjo. E aí vamos mais uma vez para o exemplo. Esses 5 alunos, eu resolvi, na verdade, então, sortear. Surgiu um dinheirinho extra, eu falei, dá para fazer uma viagem melhor, mas eu vou sortear. Então eu vou levar 3 pessoas para o Beto Carreiro. Não vai dar para ir de avião, pagar hotel e bababá, mas só pode 3, tá bom? Então, observe, eu tenho 5 alunos, 2 vão ficar de fora. Então, a minha resposta agora é: alguém vai ficar de fora? Sim, tem gente que vai ficar de fora. Então é ou arranjo ou combinação. Mas vão todos para o Beto Carreiro. E aí a pergunta é: eu fiz o sorteio. Primeiro escolhido vai para o Beto Carreiro, segundo escolhido vai para o Beto Carreiro, terceiro escolhido vai para o Beto Carreiro. Todo mundo de primeira classe no avião, não tem diferença nenhuma. Alguém vai ficar mais feliz que o outro? Não vai. Então a ordem de escolha fez diferença? Não fez. Isso é clássico de combinação, tá? Agora, um outro exemplo é: eu vou fazer o sorteio com os meus alunos, surgiu um dinheirinho melhor ainda do que eu pensava, e aí vai dar para eu fazer um sorteio e mandar um para a Europa, outro para o Beto Carreiro, e o terceiro sorteado vai ganhar um ingresso para o cinema. Porra, aí eu te falo, o terceiro colocado vai estar tão feliz quanto o primeiro? Não vai, né? Pois é. Observe que a ordem do sorteio fez diferença. E nesse caso é um arranjo, tá? Então fica aí uma dica valiosíssima para descobrir quando é um e quando é outro, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Próximo assunto e último, estatística, tá? Estatística. Aliás, tinha um outro assunto aqui, gente. Eu vou falar no final, só não vai ter o slide, tá? Beleza, estatística, pessoal. Estatística, a gente vai falar basicamente de análise de gráficos e medidas de tendência central. É tudo que vocês precisam saber. Medidas de dispersão, professor. Esquece variância, esquece desvio padrão. Raramente cai, se cair você não vai se preocupar tanto com isso não. Se você aprender isso aqui, ou já domina, beleza, tá bom? Bom, vamos lá. Análise de gráfico. Gente, todo Enem, presta atenção aqui. Em todo Enem, eu tenho umas 3 questões, no mínimo, de gráfico sem conta, que você resolve interpretando. Isso aí. Sem fazer conta, professor. Sem fazer conta. E tem gente que erra. Interpretação de gráfico. Então, assim, presta muita atenção, gente. Questão dada. Essa questão você não pode errar. Primeiro, porque não tem conta.
você consegue ganhar tempo em outra questão, mas você não pode errar ela, tá bom? Você gasta um tempo fazendo uma conta maior depois, uma questão média, uma questão difícil, mas enfim, você não pode errar ela, tá bom? Então, além disso, existem questões que vai exigir cálculo. E normalmente, quando uma questão de estatística exige cálculo, ela de gráfico exige cálculo, vai cair numa medida de tendência central. E aí, na medida de tendência central, média, moda e mediana vai exigir um pouquinho da sua interpretação de gráfico, mas é questão boba, tá bom? Principalmente média, vocês já estão carecas de saber. Mas se não tiver, sem vergonha, gente. Não precisa ter vergonha. Você só não pode enfiar a cabeça na terra e se fazer de avestruz. Fingir que tá tudo bem. Vai atrás. É por isso que eu tô passando esses pontos para vocês, tá bom? E aí, gente, o assunto que ficou faltando, deixa eu botar aqui a principal. O assunto que ficou faltando foi probabilidade. Eu não sei por que saiu aqui, mas estava aqui, probabilidade. E aí, de probabilidade, vamos lembrar. O conceito básico de probabilidade é basicamente, gente, é uma fração, tá? Então, a probabilidade é basicamente o que você... os eventos que te favorecem o que você quer, dividido pelo total de possibilidades. Entende? Então, um exemplo. Qual a probabilidade do meu time ser campeão brasileiro? Quantos eventos me favorecem? A não ser que você torça para mais de um time, você só tem uma possibilidade que te atende. Que em grande parte do Brasil é o Flamengo. E se não for, vocês estão sofrendo. Entende? Então, são os eventos que te favorecem. Esse é o numerador da fração. O denominador é o total de possibilidades, tá bom? E aí o total de possibilidades, quantos times tem no Campeonato Brasileiro? Para quem não é alinhado aí no futebol, o Campeonato Brasileiro tem 20 times. Então, a possibilidade do meu time ser campeão é de 1/20. E aí a probabilidade ela pode aparecer para a gente como fração, como decimal ou como porcentagem, tá bom? Então vamos lá. E a fração, gente, a probabilidade é outra coisa. Não existe probabilidade 2, não existe probabilidade 1,5, nem menos 1. A probabilidade é de 0 a 1. Ela é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Quando a probabilidade é 0, eu chamo de evento impossível. Quando a minha probabilidade é 1, eu tenho um evento certo, tá? E aí, entre 0 e 1, o que significa isso? 1/20, quando você divide, dá 0,05. É uma outra forma de se representar a probabilidade, que representa, como que eu leio 0,05? A forma correta de se ler é 5 centésimos, que 5 centésimos é 5%. Então, existem 3 formas de se representar a probabilidade: fração, decimal ou porcentagem, ok? Então, se eu estiver falando de decimal, é entre 0 e 1, inclusive. Se eu estiver falando de porcentagem, é entre 0 e 100, inclusive, tá bom? Beleza, galera? E aí ficam as dicas para você mandar bem nesse Enem. Nessa última semana, pega nesses 7 tópicos, tá bom? Pega nesses 7 tópicos na ordem que eu falei. Estuda eles. Se você já tiver dominado, como é que você faz isso, gente? Estuda, exercita, revisa. Estuda, exercita, revisa. É a forma que você tem para memorizar, tá bom? E passa para a próxima, estuda, exercita, revisa. Passa para a próxima, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. E essa semana ainda a gente vai se ver por aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de matemática, que afinal é o motivo de estarmos aqui. Valeu, galera! Um forte abraço e até a próxima. Não se esqueçam, né? Curte, se inscreva aqui no canal para receber notificação e curte lá no Instagram, @proflucasmarques, e a mesma coisa no TikTok e no Facebook. Beleza, galera? Até a próxima.